Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Hoje, eu vou falar sobre a série Primeval, uma série onde animais pré-históricos saem de anômalias para a atualidade. O que é Primeval? Primeval é um programa de televisão britânico de ficção científica produzido para a ITV pela Impossible Pictures. Primeval segue uma equipe de cientistas encarregados de investigar o aparecimento de anomalias temporais em todo o Reino Unido através das quais criaturas pré-históricas e futuristas entram no presente, enquanto simultaneamente tentam impedir o fim do mundo. Primeval foi criado por Tim Innes, que anteriormente criou a série de documentários Walking Dead e Adrian Hodges. Teve 5 séries, originalmente transmitidas de 2007 a 2011, e continua sendo lembrada com carinho como uma das maiores séries britânicas de ficção científica. A história da série Primeval segue uma equipe de cientistas encarregados de investigar o aparecimento de anomalias temporais em todo o Reino Unido através das quais criaturas pré-históricas e futuristas entram no presente, enquanto simultaneamente tentam impedir o fim do mundo. A produção da série, Tim Innes, que estudou zoologia e teve formação em jornalismo científico, fez seu primeiro sucesso na televisão no final dos anos 1990, quando ele, como produtor de televisão da BBC, imaginou e criou a série de documentários sobre a natureza Walking with Dinosaurs, 1999. Walking with Dinosaurs foi a primeira série de história natural sobre dinossauros a fazer uso de extensos efeitos especiais para descrevê-los como animais em seus ambientes naturais e foi um enorme sucesso, tornando-se o programa científico mais assistido na história da televisão britânica. Enquanto trabalhava em Andando com Dinossauros, Innes teve a ideia de usar a tecnologia da série para produzir um drama de ficção científica. Embora a BBC tenha sido receptiva à ideia, eles queriam uma propriedade reconhecível em vez de uma nova ideia, levando Innes a produzir The Lost World, 2001, uma adaptação do romance de Arthur Conan Doyle de mesmo nome. De acordo com Innes, o sucesso de The Lost World mostrou que era possível pegar a tecnologia de Walking with Dinosaurs e criar histórias hollywoodianas muito divertidas. O sucesso de seus programas permitiu que Innes cofundasse sua própria produtora de televisão de alto nível em 2002, Impossible Pictures. Após a produção de The Lost World, Innes teve a ideia de Primeval, embora neste momento ele o chamasse de Coulter's Bestiary. Entre as inspirações para a ideia estavam os antigos filmes de ficção científica de Harryhausen, que Innes sentiu ter um certo charme. Outra inspiração foram as linhagens de fantasmas fósseis, que Innes imaginou que poderiam ser explicadas por animais trocando tempos. Outras influências incluíram Jurassic Park e King Kong. Comentaristas não associados à equipe de produção também sugeriram que Primeval foi parcialmente inspirado em séries como Doctor Who, Lost, Stargate Quatermass. Innes escreveu um roteiro junto com outro escritor, mas acabou não levando a nada. Adrian Hodges, o roteirista de televisão que recentemente ganhou um BAFTA por Charlie II, The Power and the Passion, 2003, se encontrou com Laura McKee, a chefe de drama da BBC para discutir possibilidades de trabalhos futuros. Hodges recusou trabalhar em Bleak House, 2005, devido a querer fazer algo que é divertido na veia de Buffy, a caça-vampiros. McKee então sugeriu o Bestiário de Coulter. Embora Hodges achasse o título terrível, ele achava que o conceito de dinossauros nos dias modernos era brilhante. Hodges veio com o título Primeval e ele escreveu vários roteiros para a BBC com o conceito, passando por várias iterações diferentes, inicialmente imaginado apenas como um filme de televisão de 90 minutos. Quando Innes e Hodges começaram a trabalhar no conceito, eles se esforçaram para criar algo que também fosse semelhante a Doctor Who, que na época ainda não havia sido revivido.
Uma vez que Dr. Who foi revivido por Russell T. Davies em 2005, Primeval foi considerado muito semelhante pela BBC e foi recusado, 4 ou 5 anos depois de Innes ter lançado Coulter's Bestiary. Depois de serem recusados pela BBC, Innes e Otis apresentaram Primeval ao comissário da ITV, Nick Elliott. Elliott deu luz verde à série por gostar dos roteiros produzidos por Otis e pelo desejo de replicar o sucesso do revivido Dr. Ken. O financiamento adicional para Primeval também foi garantido pelo ProSieben alemão e pelo M6 francês. Histórico de desenvolvimento da série, com a produção da série garantida e vários roteiros já escritos, os produtores em janeiro de 2006 passaram a escalar os atores principais. Otis e Innes abordaram pessoalmente Douglas Henshall, que interpretou o personagem principal Nick Cutter, para o papel, mas os outros atores foram escalados através de audições regulares. Henshall foi acompanhado no elenco principal por James Murray, André Phillips, Anna Spiahich, Lucy Brown, Juliette Aubrey, Ben Miller e Mark Wakeling. Primeval foi concebido como uma série familiar que não se levava muito a sério e atraía adultos e crianças. Os produtores procuraram garantir que não fosse apenas um programa infantil, também fazendo o drama funcionar por conta própria, trabalhando para uma sensação PG-13. A equipe de produção também fez a escolha deliberada de definir muitos dos episódios em ambientes familiares para o público e dar à série uma sensação moderna com a intenção de que os espectadores sentissem como se pudessem encontrar dinossauros em sua cozinha. Além de seguir um formato de monstro da semana, Primeval também buscou tocar em temas mais profundos como preservação ambiental e desastre ecológico. Ao escolher diretores para Primeval, Innes e Otis desejavam contratar pessoas com bons históricos. Os diretores abordados para a primeira série foram Sheila Vare e Jamie Payne. Nenhum dos diretores tinha muita experiência com cenas de ação, mas ambos eram experientes em dirigir drama. O estilo visual da série foi inspirado em filmes de Errol Flynn, como Capitão o Sangue, 1935, e As Aventuras de Robin Hood, 1938. Durante a produção da primeira série, o título foi inicialmente escrito Primeval. A produção da primeira série foi anunciada pela ITV em 27 de dezembro de 2005, apresentada como um épico de 6 partes sobre cientistas que viajam em tempos pré-históricos através de buracos negros. Após o sucesso da primeira série, Primeval foi comissionado para uma segunda série em março de 2007, anunciado em 8 de junho. Todo o elenco principal da primeira temporada retornou para a segunda temporada, com exceção de Wakeling. A segunda série também apresentou os outros membros do elenco principal Caro Theobald e Naomi Bentley. A terceira série de Primeval foi anunciada em 30 de janeiro de 2008. Henshall sentiu durante a segunda série que Primeval tornou-se simplificado em suas ambições e deixou a série durante a terceira série, o que exigiu extensas reescritas para o enredo pretendido da terceira série, também impactando as histórias de Jenny Lewis, Lucy Brown e Ellen Cutter, Juliette Aubrey. Henshall foi substituído como protagonista da série por Jason Flemyng como Danny Quinn. Outros novos personagens foram introduzidos na terceira série, interpretados por Layla Roas, Benny Mansfield e Belinda Stewart Wilson. Os efeitos visuais das 3 primeiras séries de Primeval foram criados pela empresa de efeitos visuais Framestore, com sede em Londres, que foram contratados por serem colaboradores de longa data de Innes e Impossible Pictures, tendo trabalhado anteriormente em Walking with Dinosaurs e no outro Walking with Dinosaurs. Com série, Christian Mans foi contratado como supervisor de efeitos visuais devido aos efeitos altamente ambiciosos necessários para Primeval. Cada episódio exigia cerca de 13 semanas de trabalho de efeitos, com 8 semanas de animação, 6 semanas de composição e 3 semanas de iluminação. A composição foi a parte mais cara, ocupando cerca de metade do orçamento. Geralmente vários episódios foram trabalhados ao mesmo tempo. A Framestore empregou uma equipe de 60 pessoas para Primeval, incluindo 15 animadores e 15 compositores, aproximadamente o mesmo número de pessoas que a equipe que filmou a série.
A grande tripulação era necessária para poder produzir os efeitos a tempo, já que a produção de Primeval era muitas vezes muito rápida. O trabalho de efeitos na primeira série começou durante as filmagens em abril de 2006 e foi concluído em setembro. Os produtores inicialmente não tinham uma ideia clara de como as anomalias deveriam parecer. Em seus roteiros, Hodges simplesmente os descreveu como cintilantes no ar. O design foi criado por Haynes e pela equipe de efeitos, com o objetivo de deixá-lo bem bonito. O design final de vidro esmagado baseou-se na ideia de que eles eram uma versão fragmentada do que estava do outro lado. Em cenas em que as pessoas são retratadas passando por eles, os fragmentos gradualmente aumentam até finalmente entrarem no mundo no outro lado. A Framestore foi inicialmente anunciada como também trabalhando na quarta série, mas acabou não participando de sua produção. Em seu lugar, os efeitos visuais da quarta e quinta séries foram criados pela empresa de efeitos visuais TMU. De acordo com Haynes, a equipe de produção optou por trabalhar com TMU devido às filmagens em HD, uma área em que TMU tinha um excelente histórico. Os efeitos práticos de Primeval, incluindo marionetes e animatrônicos, foram criados pela Cravely Creatures, uma empresa que já havia trabalhado com Impossible Pictures tanto no programa Walking Dead, Parque Pré-Histórico. Dominique Scherrer foi o compositor principal das 3 primeiras séries de Primeval. Scherrer passou 10 dias compondo faixas e mais 3 dias para gravá-las e mixá-las para cada episódio. Ele optou por criar uma música que fosse um híbrido entre orquestra eletrônica e tradicional, observando que a natureza urbana do cenário e as atitudes dos personagens eram uma influência. Scherrer disse que a natureza CGI do show foi um desafio criativo, já que os temas que ele marcou para as criaturas eram frequentemente baseados em imagens incompletas. Ele observou que às vezes um desenho da criatura, ou apenas uma descrição do diretor pode me ajudar a ter uma ideia da criatura. A aparência final e a textura podem ser muito influentes na música. Ao criar a música tema de Primeval, Scherrer afirmou que a sensação central é a de majestade e aventura, refletindo a ocasião importante da humanidade se ligando ao passado pré-histórico e também a majestade das próprias criaturas. Elas são perigoso e maravilhoso. 75 minutos da partitura original de Scherrer para as 3 primeiras séries foi lançado pela Moviscore Media tanto digitalmente quanto em CD em 20 de setembro de 2011 sob o título Primeval. Original Television Soundtrack. Para a terceira série, o compositor James Hannigan também escreveu novas músicas para acompanhar os temas de Scherrer. Angus Moncrieff trabalhou como orquestrador, programador de sintetizadores e trompetista para as 2 primeiras séries e também compôs, produziu e mixou 35-40 minutos de novas músicas para 4 episódios da terceira série. Stephen Keon foi o compositor principal da quarta e quinta séries. Embora as criaturas pré-históricas apresentadas em Primeval fossem fundamentalmente enraizadas na ciência, elas eram intencionalmente não totalmente cientificamente precisas, muitas vezes sendo exageradas em tamanho e feitas para parecerem mais assustadoras. Eles também eram frequentemente para propósitos cinematográficos mais inteligentes do que seus colegas da vida real para dar-lhes mais caráter, como predadores decidindo quem e como atacar. A decisão de não aderir ao estrito rigor científico, mas sim usar a ciência como uma inspiração para o pensamento criativo foi feita por Haynes, que depois de trabalhar encaminhando com programas que tinha que aderir mais fortemente aos fatos científicos, queriam ficar livres de tais restrições. Detalhes de design fictícios incluíam decisões como dar aos Gorgonopsidas 4 em vez de 2 dentes de sabre. Além de apresentar criaturas pré-históricas reais, Primeval também introduziu várias criaturas fictícias, algumas do futuro. A decisão de incluir futuros animais foi tomada durante a pré-produção da primeira série, com a ideia de que, se as anomalias conectassem o passado ao presente, elas também poderiam logicamente conectar o presente ao futuro. A mais icônica das futuras criaturas de Primeval são os recorrentes futuros predadores, morcegos predadores gigantes que não voam.
Embora ficcionalizadas, as criaturas pré-históricas na maioria dos casos ainda se pareciam muito com suas contrapartes reais, não apenas uma decisão de design, mas também uma decisão tomada para facilitar a vida dos animadores. Criaturas reais eram sempre mais fáceis de animar, já que sua biomecânica muitas vezes podia ser descoberta e animada de forma convincente com mais facilidade do que projetos fictícios. As teorias científicas sobre os animais apresentados também eram frequentemente usadas para decidir o comportamento e as habilidades das criaturas. Como exemplo, certos gêneros de pterocefálias podem ter sido venenosos, uma teoria que foi usada como base para também tornar os pterocefálias apresentados em Primeval venenosos. O processo de criação dos modelos de criaturas envolveu primeiro a criação de arte conceitual. Muitas das criaturas foram desenhadas por Darren Orley. Orley esteve envolvido com o projeto muito cedo, antes de ser encomendado pela ITV, e produziu alguns esboços conceituais para a apresentação inicial de Aines do Bestiário de Cutter para a BBC. Orley também projetou os mapas de textura para os modelos acabados. Embora seus projetos continuassem a ser usados, Orley deixou de trabalhar em Primeval após a terceira série. Depois que Orley criou a arte conceitual, os escultores fizeram maquetes de argila com base em seus projetos. Estes foram então digitalizados no computador usando um scanner a laser de altíssima resolução. Os personagens da série, Douglas Henshall como Nick Cutter, James Murray como Stephen Hart, Andrew Lee Potts como Connor Temple, Lucy Brown como Claudia Brown / Jenny Levis, Anaspia Reid como Ari Maitland, Juliette Aubrey como Ellen Cutter, Ben Miller como James Lester, Mark Vakeling como Capitão Tom Ryan, Caro Theobald como Oliver Lake, Naomi Bentley como Caroline Steele, Jason Fleming como Danny Quinn, Laila Ross como Sarah Page, Ben Mansfield como Capitão Hilary Baker, Belinda Stewart Wilson como Christine Johnson, Sarah McMenamin como Matt Anderson, Alexander Siddig como Philip Burton, Ruth Kearney como Jess Parker, Ruth Bradley como Emily Merchant, Anton Lesser como Gideon Anderson, Jonathan Byrne como Ethan Dobrowski / Patrick Quinn, Janice Byrne como April Leonard. As criaturas da série, eu vou deixar na descrição um vídeo, onde vocês podem ver todas as criaturas pré-históricas da série. Os erros científicos da série, vou deixar um playlist que eu fiz onde vocês podem os erros científicos da série. Criaturas deletadas, também vou deixar na descrição um vídeo, onde vocês podem ver que criaturas que estavam planejadas para aparecer na série, mas não foram utilizados na série. No próximo vídeo, eu vou dar a adaptação cinematográfica cancelada de Primeval. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau!